Olá, meus alunos do sexto ano. Aqui é o professor Fernando Rodrigues. Vou trazer para vocês hoje mais uma aula de história com slide. Dessa vez sobre a civilização fenícia, os fenícios. Então, mais um povo antigo para vocês. Primeira coisa, a civilização fenícia se estabeleceu na região que corresponde ao atual Líbano, aproximadamente em 3000 a.C., destacando-se nas navegações. Então olha aí, essa faixa verde, onde tem 3 cidades importantes, que são chamadas de Biblos, Sidom e Tiro. Essa faixa verde litorânea aqui é correspondente à antiga civilização fenícia, atual país chamado Líbano. Então, os navios fenícios eram adaptados para navegar em alto mar, a fim de comercializar produtos como ferro, azeite, ouro e cerâmica, além de transportarem escravos. Então, dá uma olhada aí na imagem para vocês terem uma ideia de como eram os barcos fenícios. Existiam vários remadores e na parte ainda inferior do barco era onde era armazenado os produtos comercializados. A região habitada pelos fenícios, atual Líbano, localiza-se entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, em uma faixa estreita que constituía seu território. Então, essa cadeia de montanhas acabou que isolando o Líbano, quer dizer, naquela época, os fenícios, do resto do continente. Então, essas montanhas, ao passo que serviu como proteção natural, que dificultava a invasão dos povos estrangeiros contra os fenícios, mas também atrapalhava em questão de produção de alimentos. Por quê? Porque montanhas não é um lugar propício para se praticar agricultura. Então, tem um ponto positivo de proteção natural contra inimigos, essas cadeias de montanhas, mas também dificultava na produção agrícola. Então, a proximidade com as montanhas possibilitava aos povos habitantes a agricultura de trigo e a produção de azeite de oliva. Não era uma produção diversificada como outros povos, mas se praticava agricultura com a intenção de ser produzido e comercializado esse trigo e a produção da oliva, onde se tirava o azeite. E as altas montanhas impediam os fenícios de adentrarem o continente. Por essa razão, eles voltaram esses seus esforços para o mar. Então, se não dava para conquistar outras áreas por conta do tipo de geografia que eles tinham disponível, então a solução foi se lançar ao mar, às navegações e ao comércio marítimo. O cedro das florestas possibilitou o desenvolvimento de estaleiros. No caso, estaleiros são locais onde se construíam os navios para a construção de embarcações. Os fenícios podem ser vistos como uma civilização de comerciantes e artesãos que viviam próximo aos portos, importando e exportando diversos produtos para as mais variadas partes do mundo. Então observe aí no mapa, essa área verde bem grande aí era onde os fenícios estabeleceram colônias, ou seja, eles chegaram a essas áreas aí da África e da Europa e fundaram cidades onde eles podiam
vender os seus produtos, como também comprar e revender esses produtos de suas colônias para várias partes desse mundo mediterrâneo. Então, se eles não poderiam ser grandes produtores agrícolas, eles foram compensados com uma grande habilidade com a navegação marítima e com o estabelecimento de colônias onde eles puderam produzir, onde eles puderam estabelecer uma rica relação comercial. E na verdade esses navios fenícios que iam e vinham no mar Mediterrâneo, eles acabaram se formando uma grande esquadra de navios que eram até alugados por outros povos para que fossem levados seus produtos para lá e para cá. Então imagina, se fosse hoje, seriam aquelas frotas de caminhões que as pessoas contratam para fazer fretes. Então os fenícios eram mais ou menos isso, só que no mar. Então eles ganhavam muito dinheiro com esse tipo de atividade econômica, tá bom? Dessa forma, eles entravam em contato com culturas que falavam línguas diferentes e, em virtude da necessidade comercial, inventaram um sistema de escrita com base em um grupo de sinais e sons representados pelo alfabeto silábico, como que nós usamos hoje. Então, vê só, esse contato com tantos povos, vários povos diferentes, fez com que os fenícios aprendessem um monte de coisa desses povos variados. Então, eles acabaram pegando um monte desses conhecimentos e refinando e simplificando o que era bem complicado. Então, imagina lá, todas aquelas escritas que nós estudamos nas videoaulas anteriores, eles simplificaram. Eles criaram, em vez de ficar codificando vários desenhos, eles criaram letras, e essas letras, combinadas um do lado da outra, representavam um som, e esse som é chamado aí de sílaba. Essa sílaba, agrupada com outras sílabas, poderiam formar palavras, que também são fonéticas. Fonéticas porque elas representam um som específico. Então, ao invés de ficar fazendo desenhos para cada coisa que fosse querer falar, eles preferiram criar letras, e juntando essas letras com várias outras, eles podiam fazer inúmeras palavras. Então é o nosso idioma hoje. Nosso idioma português, por exemplo, é a combinação de várias letras que formam várias sílabas, e o agrupamento dessas sílabas formam palavras, que agrupando as palavras a gente pode escrever frases, e o agrupamento dessas frases a gente consegue escrever textos variados. Então olha só o que um povo tão antigo deixa pra gente hoje como herança. Então tá aí as letras do alfabeto fenício, no qual os gregos, eles vão, com contato com os fenícios, vão pegar essa mesma ideia, lembrando que esse alfabeto não tem vogal, é só consoante, e aí os gregos eles vão ter a sacada de incluir as vogais para assim facilitar ainda mais a escrita. Então olha só, para que nós pudéssemos nos comunicar hoje com o português, isso aí a ideia disso tem origem lá no mundo antigo, com as trocas aí entre os saberes fenícios e os saberes gregos. Então, além de comerciantes, os fenícios eram ótimos artesãos, até porque para construir aqueles barcos que na verdade eram obras de arte, a pessoa tem que ter muito talento com o artesanato.
Além dos barcos, eles produziam armas de ferro, vasos de cerâmica e vidro, joias, tecidos e lã. Aproximadamente no século IX a.C., a Fenícia entrou em decadência, sofrendo invasões de vários povos. Então, aquela cadeia de montanhas protegendo a Fenícia, ela não protegeu para sempre, né? Tanto que ela foi invadida algumas vezes. Os assírios foram os primeiros a dominar a região, seguidos dos babilônios, que são cidades-estados mesopotâmicos, como nós vimos em aulas anteriores, os persas e os gregos. E em 64 a.C., Roma incorporou as cidades fenícias e seus domínios, transformando-as em uma parte da província da Síria. Então, não foi só as cidades fenícias que foram invadidas e dominadas, mas também as suas colônias. Uma coisa bem interessante é a religião. Eles eram politeístas porque acreditavam em vários deuses, e os deuses eles eram relacionados a algum elemento da natureza, como em qualquer outros povos, e principalmente com os astros do céu. Então, olha, o sol representava a principal divindade. Isso não é uma coisa estranha, porque em outros povos também, por exemplo, no Egito, Ra representa o sol. E na Fenícia, o sol era a representação do deus Baal, que com certeza vocês devem ter ouvido falar. Baal quer dizer senhor na língua fenícia. Então Baal, ele é o criador e organizador do mundo, e o seu oposto feminino, sua companheira, chamada de Baalite, que quer dizer senhora, representava a lua. Não só os dois, Baal aí numa peça representando ele, você tem também o, a deusa que tinha vários nomes, não era só Baalit. Então tinha Asherah, tinha Astarte, dentre outros nomes. E Dagon, que vocês devem conhecer também, porque esses deuses eles estão presentes no Antigo Testamento da Bíblia. Então, Dagon, Baal e Asherah, eles são os três principais deuses, mas existem vários outros. Então, ó, uma coisa que eu não falei, que eu vou concluir a aula dizendo, é que além das colônias, naquela faixa lá, que é a Fenícia, que está de verde no mapa, você pode voltar a vídeo e dar uma olhada, existiam cidades importantes, como Tiro, Sidom, Biblo, Ugarit, dentre outras. Essas cidades elas eram independentes, iguais às cidades mesopotâmicas. Vocês lembram? Assíria, Babilônia, Suméria, Caldeia, cada uma delas tinha um rei e elas viviam em guerra entre si para quem conquistava mais territórios e mais áreas férteis. A mesma coisa era na Fenícia. Existiam todas essas cidades e cada uma delas era governada por reis diferentes. O que é que unia essas cidades como Fenícia? Porque elas falavam o mesmo idioma e praticavam a mesma religião e tinham práticas culturais semelhantes. Então, esse tipo de organização é chamado de cidades-estados. Cidades que tinham uma organização de um estado, de um país, de um reino, tá bom? Então, para concluir, vamos revisar, reveja essa aula e realize as atividades, tá bom? Bons estudos e até a próxima.